Tabernáculo em Pedra Branca, Paraíba. Rua Cândido Gambarra, sem número, próximo à antiga caixa d'água, apresenta o programa Pedra Angular. Muito bem, nós estamos vivendo esse tempo de Semana Santa e eu quero frisar hoje um tema maravilhoso, quando Jesus entra triunfal em Jerusalém. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, quando na liturgia católica as pessoas, nesta liturgia, na tradição católica, neste domingo que nós estamos vivendo, já que hoje é segunda-feira, nós temos o Domingo de Ramos, quando Jesus entrou triunfal em Jerusalém. Pronto, ali ele não sairia mais de Jerusalém, seria a última Páscoa que ele iria celebrar com os discípulos, porque ele é o Cordeiro de Deus, e o Cordeiro tinha que ser guardado, como diz lá em Êxodo 12, no 10º dia. Então agora ele entra e esta semana ele fica até ele ressuscitar no próximo domingo. Então ele teria que ser guardado até o dia de ser sacrificado, como os israelitas em Êxodo 12 guardavam o cordeiro no 10º dia, e no 14º dia aquele cordeiro era sacrificado. Então aí nós temos que Jesus entrou em Jerusalém no entardecer. No entardecer do domingo, lá os dias começam no entardecer do domingo já é a segunda-feira. Então ele estava entrando ali no domingo no entardecer, em Jerusalém, ficaria ali guardado. Ele não sairia mais de Jerusalém, porque ele iria ser sacrificado por nós. Mas vamos ler aqui o texto. Isso aqui é cumprindo as Escrituras, porque a principal coisa que existe, o que Jesus faria, o que Jesus estava preocupado era em cumprir as Escrituras. Para isto ele veio ao mundo, para cumprir o que estava escrito, para cumprir toda a justiça divina. E nós também devemos, o nosso dever é isto, é cumprir, que as Escrituras se cumpram em nossas vidas. Mas vamos ler aqui em Marcos capítulo 11, onde nós temos justamente narrando este texto. E quando se aproximaram de Jerusalém, Marcos 11, a partir do 1. E de Betfagé e de Betânia, ao Monte das Oliveiras, ele enviou 2 dos seus discípulos e ele disse-lhes: Ide pelo caminho à aldeia que está defronte de vós, e logo que nela entrardes, encontrareis amarrado um jumentinho sobre o qual ainda não montou homem algum. Desprendei-o e trazei-o. E se algum homem vos disser: Por que fazei isto? Dizei-lhe que o Senhor necessita dele, e logo ele o enviará para aqui. E eles foram pelo caminho, e encontraram o jumentinho amarrado à porta do lado de fora, entre 2 caminhos, e o desprenderam. E alguns dos que ali estavam lhe disseram: O que fazeis desprendendo o jumentinho? E eles responderam como Jesus lhe tinha mandado, e eles o deixaram ir. E eles trouxeram o jumentinho a Jesus e lançaram sobre ele as suas vestes, e ele assentou-se sobre ele. E muitos estendiam suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos das árvores e o espalhavam pelo caminho. E aqueles que iam adiante e os que seguiam clamavam dizendo: Hosana, abençoado é o que vem em nome do Senhor. Abençoado seja o reino do nosso pai Davi, que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. E Jesus entrou em Jerusalém no templo, e olhando ao redor sobre todas as coisas, e chegando à tarde, saiu para Betânia com os 12.
Muito bem, uma pequena palavra de oração. Pai, tua palavra é a verdade. E esta verdade liberta. Unge os ouvidos e os corações daqueles que estão do outro lado. Nos abençoa com esta palavra. Liberta as pessoas que estão ouvindo. Unge os meus lábios e o meu coração para pregar a tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito bem. É uma lição preciosíssima e maravilhosa. Jesus entrando triunfalmente em Jerusalém. Como nós já frisamos, para o Cordeiro ficar guardado, ele entraria ali, não mais sairia de Jerusalém e seria sacrificado nesta semana. Então ele entra no domingo no entardecer, montado em um jumentinho para cumprir a profecia de Zacarias capítulo 7, que diz: Alegra-te, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei vem, montado em um jumentinho cria de uma jumenta. Então ali se cumpriu a profecia de Zacarias, quando ele entrava num jumentinho que nunca tinha sido montado por ninguém. Ali estava o cumprimento desta profecia. Então ele entra em Jerusalém no portão dourado. Jerusalém, as muralhas de Jerusalém tinham um portão dourado, na qual ele entrou. Agora eu quero abrir um parênteses aqui para você ver que ele entra a primeira vez sobre Jerusalém montado em um jumentinho, humildemente, porque Jesus, ele nasceu na humildade, viveu na humildade, andou na humildade, praticou a humildade. Hoje existe uma carência. Hoje nós estamos tendo falta de humildade no mundo. E Deus opera na humildade. Você sabe muito bem disto. Então a vida de Jesus foi humilde e simples. E até sua entrada em Jerusalém, quebrando todo o paradigma da religião e sendo um paradoxo para a religião. Contrário, porque um rei montado em um jumento, ora, os reis tinham suas pompas. Quando eles conquistavam os outros reinos, ou uma cidade, ou um país, eles entravam triunfalmente montado em cavalos, e ali oprimindo o inimigo, e entrava de forma pomposa, cheio de pompa de realeza, humilhando o inimigo como conquistadores vencedores. Mas Jesus vem, montado em um jumentinho, a primeira vez. Ele entra para cumprir a profecia de Zacarias, porque Jesus estava preocupado em cumprir o que estava na palavra, porque ele é o cumprimento de toda a palavra. Então você veja só. Ele não estava interessado em dar satisfação para alguém, mas em cumprir toda a palavra, porque ele disse: o homem vive de toda palavra que procede da boca de Deus. É dessa forma que nós devemos viver. É dessa forma que nós devemos pensar. Então veja, ele entra montado em um jumentinho, porque ele sabia que um dia ele iria entrar por este portão, montado em cavalos brancos, quando ele vier para reinar no milênio com a sua noiva. Para reinar no milênio, ele vai entrar por este portão também. Agora, para reinar como filho de Davi, ainda não era o momento de filho de Davi. Jesus se revelou, ou seja, como 3 filhos. Revelação, como filho do homem, filho de Deus e filho de Davi. Filho do homem, um profeta na terra, quando ele estava aqui na terra em carne humana, ele era filho do homem. No ministério profético, pregando a palavra, pregando o reino de Deus, discernindo os pensamentos dos corações das pessoas, curando, libertando, transformando. Filho de Deus ele é agora, como sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas, que intercede
por nós. Filho de Davi é quando ele virá para reinar no milênio. Então, ele entrará de novo neste portão como filho de Davi, com suas hostes, com o seu exército, agora com a sua noiva, com o seu povo, entrará para reinar no milênio. Olha como isto é maravilhoso. Ele não deixa de ser rei, o rei da minha alma, que protege a minha alma contra o inimigo. Mas veja só, quando Jesus entrou por este portão, e o povo gritando, Hosana ao filho de Davi. Hosana é um grito de adoração que quer dizer socorre-nos e salva-nos dos nossos opressores, ó filho de Davi. Mas não era o momento. Ele agora estava ali para resgatar a nossa alma, porque um dia ele virá como filho de Davi no milênio para reinar. Agora é um rei espiritual. Então ele entrou por aquele portão, ele mandou os discípulos buscar o jumentinho que nunca tinha sido montado, e da forma que ele mandou os discípulos foram e fizeram como Jesus mandou. Tudo que Jesus mandar você fazer, faça. Faça sem medo. Vá lá e pegue o jumentinho. Se alguém perguntar por que vocês estão tirando o jumentinho, diga que é porque nosso mestre precisa dele. Então, Jesus, quando ele te manda fazer algo, ele te dá meios, ele te sustenta, ele te prepara, ele te capacita e não se preocupa com o que vais responder. Ele vai te dar meios adequados para você ser bem-sucedido na sua caminhada. Faça aquilo que Jesus manda, que você será bem-sucedido. Então ele manda. Ele monta nesse jumentinho, vai, entra triunfante por aquele portão. Quando os árabes tomaram o domínio sobre Jerusalém, o sultão Saladino mandou fechar aquele portão dourado, porque ele sabia que o rei iria entrar por aquele portão. Então ele fechou aquele portão, cumprindo assim outra profecia de Zacarias no capítulo 14, que diz: este portão será fechado, porque o Senhor, o rei, por ele passou. Então veja só, ele fechou o portão, cumprindo mais uma profecia. Por que ele fechou o portão? Porque ele sabia que o rei iria entrar por aquele portão. Então ele fechou para que impedisse, ele mandou selar aquele portão para que impedisse de Jesus entrar. Fazendo isto, ele cumpriu outra profecia que diz que esse portão seria fechado. Quando Deus quer cumprir a sua palavra, ele usa o que ele quer da maneira como ele quer. Deus não tem que pedir opinião para ninguém. É por isso que eu digo para você, meu amado irmão, aquilo que Deus colocar no teu coração, faça. Não vá pedir opinião a pastores, a outras pessoas. Tem pastores dentro da mensagem que acham que para Deus fazer alguma coisa tem que passar por ele. E a pessoa, para fazer alguma coisa, tem que pedir opinião a este pastor. Ora. Deus, quando quer cumprir a sua palavra, ele não necessita consultar a ninguém. Ele usa quem ele quer. E usou o sultão Saladino para fechar aquele portão. Olha como Deus é maravilhoso. É tremendo. Mas um dia, ele vai voltar. No milênio. Agora montado em um cavalo branco como um rei. Cheio de pompa e de realeza, porque Jesus Cristo só faz as coisas no tempo certo, e nós só devemos fazer as coisas no tempo certo. Não era o momento dele entrar montado em um cavalo branco, não. Ele estava aqui para resgatar a nossa alma, mas um dia ele virá para cumprir a profecia, para cumprir como filho de Davi que vai reinar. Para cumprir as Escrituras. Olha como isto é maravilhoso e tremendo. A Bíblia, ela é perfeita, perfeita. E eu quero estar voltando com ele quando ele for entrar ali como fazendo parte da noiva. Você também não quer? Então, vem para a palavra. Vem para Deus. Se volte para Deus enquanto é tempo. Você acabou de ouvir o programa Pedra Angular.
Nosso WhatsApp para contato é o 83981251962. Faça sua pergunta. Estamos à sua inteira disposição.